Olá pessoal, é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou Eliana Agassi de Castro, diretora-presidente do CT Vidas, sou PhD e hoje nós vamos desenvolver mais uma palestra muito interessante que te dá direito a um certificado após você concluir todo o trâmite para assistir essa palestra. É muito importante que você a assista completamente, para que você possa aproveitar ao máximo aquilo que nós estamos preparando para você, aquilo que nós temos desenvolvido para você. Essa palestra, ela faz parte do curso Ser Mais, que é um curso em parceria do CT Vidas com a Secretaria de Direitos Humanos. Então é um curso maravilhoso que você vai gostar muito, vale muito a pena você participar, você aprender, você fazer esse curso. E esse curso é para professor, professora, para profissionais da área da educação, ok? Profissionais que atuam em sala de aula e para você também que está se formando, está fazendo uma faculdade, ou pedagogia, ou letra, história, geografia, enfim, são muitas, né? Mas que você possa aproveitar isso da melhor maneira possível, para que você, quando estiver em sala de aula, você pode se sentir mais fortalecido por ter aprendido muito mais durante as nossas lives, durante as nossas palestras. Então, eu estou muito feliz por estar aqui. Eu peço para você, por favor, se puder dar um like, curtir, compartilhar, porque é algo que nós estamos fazendo com tanto amor e nós gostaríamos muito que a população da área da educação tivesse acesso a essas palestras, a essas lives e ao nosso curso Ser Mais. Então, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui e hoje nós estamos recebendo o professor Miguel Sorolla. Ele é professor de ciências, agora está aposentado, né, professor? Sim. Mas trabalhou muitos anos como professor de ciências. Depois ele estudou psicanálise, né, fez filosofia, né, especialização em filosofia. Mas durante o curso de psicanálise, ele desenvolveu um tema muito importante, ele estudou muito, ele investigou sobre a teoria do complexo de inferioridade de Adler. E então, hoje, nós estamos aproveitando um pouquinho da sabedoria do professor Miguel, né, para que possamos aprender mais e para que possamos nos interagir melhor com aquele complexo de inferioridade, aquele sentimento horrível que depois paira sobre nós em algum momento da vida e muitas vezes não sabemos como resolver. Então, o professor Miguel vai nos ajudar muito, né, professor Miguel? É um prazer muito grande. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, Eliana. E vamos em frente, vamos lá. Vamos lá. Professor, me diz uma coisa, por que o senhor resolveu estudar o complexo de inferioridade? O que te levou a isso? O que te impulsionou? O que te despertou a atenção? Inicialmente, quando eu fiz a tese do mestrado sobre Adler, aí eu tomei conhecimento desse complexo. E aí me interessei, porque pouca gente sabe isso, como ele se origina, e tem que saber como ele se origina para poder evitar, para que ele não se instale na criança. Existe uma diferença entre o sentimento de inferioridade e o complexo de inferioridade. É diferente. O sentimento é normal. Todos nós, num dado momento, temos esse sentimento. Certo. Sentimento de inferioridade. O sentimento, numa situação. Né? Ah. Então, na escola, um outro aluno tira uma nota maior, a gente se sente inferior a esse aluno, né? Se uma pessoa é bem alta e o outro é baixinho, ele se sente inferiorizado porque o outro é mais alto, ou porque é mais bonito, ou porque tem olho azul. Então, por algum motivo, a gente tem o sentimento de inferioridade, que é normal, mas ele passa. Ele é momentâneo, é naquele momento e depois passou, acabou. Né? Agora, o complexo não.
O complexo é muito sério, porque a pessoa ela se sente inferior. E ela considera que ela não tem capacidade como as outras. Certo. Então ela se conforma, ela se acomoda, ela fala, bom, eu sou inferior mesmo, então eu não mereço. Então eu mereço, eu ganho menos, participa menos, é uma pessoa mais quieta, mais introvertida, e ela fica por causa desse complexo que ela se acha inferior aos outros. Professor, muito bacana, muito interessante. E responda uma pergunta, por favor. Em que momento esse complexo de inferioridade pode ser desenvolvido na pessoa, no ser humano? Sim. Bom, ele começa bem no início da vida, lá no começo. O senhor diria até o útero ou não? Olha, eu acho que até antes de nascer, quando está no útero. Nesse caso, seria provocado pela mamãe, que às vezes não quer que o bebê nasça, por exemplo, ou que não gostaria de ter ficado grávida. Se a própria mãe também sofre do complexo, se ela já tem isso instalado nela, já vai também indo para a criança. Né? Tudo porque a criança, quando ela está na vida intrauterina, o sangue que passa na criança é o mesmo que está na mãe. É o mesmo sangue, né? Então, se a mãe fuma, a criança também fuma. Se a mãe come alimento que não é bom, vai para a criança também. E a parte de sentimento, porque as nossas células no nosso cérebro, quando as células do sangue estão lá no cérebro, elas captam a mensagem do cérebro através de um processo complexo, bioquímico, eletromagnético, a química toda do cérebro. Aquela célula capta e também vai para o corpo todo. Então já vai configurando um caráter. Né? Nossa, desde aí, hein? Olha como é sério, né? Agora, depois que ela nasce, então, né, que ela começa a ter contato com a mãe, então aí é mais intenso ainda, porque ela já está vivenciando a experiência. E quando uma criança, né, chora, se a criança chora, é porque ela está precisando de alguma coisa. Certo. E às vezes a mãe, por não ter tempo, ou porque está cuidando de outra coisa, e a criança fica chorando, e ela não atende a criança. Então ela pensa assim, né? Ela, numa hora ela cansa e ela para. De fato, no momento ela vai cansar e vai parar. Só que aí pronto, aí já começa a instalar o complexo. Já está começando aí. Nossa, que interessante, né, professor? E eu, assim, quando, sei lá, um pouco mais jovem, vamos dizer assim, antes de eu ficar grávida, né, eu aprendi que a gente, se o bebê chorasse muito, né, você tinha que deixá-lo no berço, porque ele tinha que se acostumar, né, tinha que se encaixar naquele horário que você precisava dormir. Então, dava 10 horas da noite, você tinha que ir dormir, a mamãe, né, estou falando essencialmente da mamãe, e aí ela tinha que dormir e o bebê chorava e você tinha que deixá-lo lá, né, até ele se acostumar com aquele horário, era para ele saber que ele tinha que dormir também. E aí ficava chorando até cansar e aí dormia? Então. Sim, nós mulheres aprendemos isso lá atrás. Porque hoje veio uma revolução com relação a isso, errado, né? Hoje veio uma revolução com relação a isso. Sim. Né? Sim. Eu acho que também essa questão de a mamãe deixar o bebê, é porque também as mulheres tinham muito mais filhos, né? Então ela não conseguia, às vezes ela tinha uma escadinha, né? Um atrás do outro. E ela não conseguia dar atenção para todos como deveria ou como gostaria. Nem dá conta, né? Nem dá conta, né? Nem dava conta. Uma sozinha para cuidar. Então aí eu acho que ela deixava chorando também por conta disso, né? Sim. Como que ela ia
saber. Porque hoje as mulheres estão tendo muito menos filhos, né? Sim. 1, 2, quando muito 3. É verdade. Mas, por exemplo, as minhas amigas estão tendo 2 filhos. Eu tive um, né? Então, reduziu-se muito a quantidade É, de filhos, sim, né? Então, acho que isso eu acho que a gente consegue lidar melhor com essa situação, lógico. né? Porque você ficou um dia fora, você ficou trabalhando, É, e aí você vai lá e quando chega em casa você vai cuidar do bebê, você vai ficar com ele até o momento dele dormir, aham, né? Você não vai obrigá-lo a dormir no momento em que ele não quer, né? sim, Então hoje a concepção é outra, o entendimento é outro, sim. né? Mas lá atrás não. Então aí o senhor está dizendo que tudo isso surge, isso pode ter despertado um complexo de inferioridade aí. Contribui, vai contribuindo, né? Tá. Então você vê, aquela criança, ela chora e não é atendida. Qual é a conclusão dela? Não adianta eu chorar. Não adianta porque não serei atendida. E ela se torna um adulto apático. Não adianta eu lutar porque eu não vou conseguir. Não adianta eu estudar porque eu não vou aprender. Então ela já introjeta esse complexo de que ela não vai ser atendida quando ela reivindica a atenção. Ela se sente assim, isolada, menosprezada, não contemplada. Tá. E aí dá o reflexo todo depois, ao longo da vida dela. Né? Ao longo da vida dela. Uma vida que vai ser bem comprometida. E vamos dizer assim, professor, o senhor conseguiria nos dar algum exemplo de pessoas que estão atravessando, né, que estão vivenciando um complexo de inferioridade? Como que ela se comporta, como que ela se comporta na escola, como que ela se comporta lá na frente no trabalho, com os amigos. Então, como ela não acredita, né? Então ela não acredita que ela tem capacidade para aprender. Ela acha que ela não aprende tanto quanto os outros. Essa crença torna-se limitante e vai limitar a vida dela. E como ela não acredita que consegue, ela também não estuda. Não adianta eu estudar, não aprendo mesmo. Então, isso se confirma, porque depois as notas não são boas. Um concurso, ela nem se inscreve, porque fala, não adianta, não vou passar mesmo. Então, ela não concorre. Ela não se torna uma pessoa competitiva. Ela não compete. Ou seja, é o próprio perdedor. É aquele Olha, que que coisa perde. triste, né? Triste. Ele perde antes de começar. Ele nem entra no jogo. Né? Ele já perde antes de jogar, ele já considera que já perdeu. Professor, uma pessoa que tem, né, essa síndrome, né? Essa síndrome reflete em diferentes momentos da vida ou só numa determinada área? Se for um complexo, esse complexo acompanha a pessoa, persegue a pessoa. Sempre ela vai se considerar uma pessoa inferior. E ela se conforma com isso. Ela aceita. Aceita. Isso faz parte dela, né? Faz. Então aquilo é natural para ela. É. Ela nem se autoquestiona, Não. vamos dizer assim. Não. Eu não consigo e pronto. Ela sempre fica com o que sobra. Os outros vão ficar com a parte melhor e o que sobrar para ela, a migalha que sobrar para ela, ela se contenta. Professor, me surgiu agora uma dúvida aqui. Uma mãe que tenha esse complexo de inferioridade, é provável que o filho também tenha, né? A probabilidade do filho ter também aumenta muito. Aumenta muito, porque ele aprende com ela. Né? A mãe é a primeira educadora, é a pessoa que mais influencia a vida, que é aquela pessoa lá no começo da vida que começa a lidar com essa criança.
Então, se essa mãe não for, como diria o Winnicott, suficientemente boa, essa criança não vai competir com as demais que são cuidadas por uma mãe que é suficientemente boa. Olha que interessante, né? Olha que interessante. E o aluninho, professor, vamos pensar um pouco na área da educação, mas em cima dos professores agora. Vamos mudar o nosso foco para os professores. É possível que o professor ele consiga, em sala de aula, sentir, né, ver quais são os alunos que estão com esse complexo de inferioridade, né? E o que o senhor falaria para eles? Como agir nesse momento? Então, quando ele identifica o aluno que tem o complexo de inferioridade, quer dizer, se o professor for observador, tiver um pouco de experiência de lidar com crianças, logo ele vai perceber. Ele é mais quietinho, ele não se apresenta, ele não reivindica, ele não dá trabalho. Ele fica quietinho ali, é introvertido. Então, ele teria que chamar os pais, conversar e encaminhar para um especialista, né? Uma analista de criança, uma neuropsicopedagoga, uma pessoa especializada para poder tratar esse complexo. Porque ela melhora. Se for tratado, se for, né? Ela vai melhorar dessa situação dela. E ela precisa de ajuda, porque isso aí o complexo ele é uma patologia. Então precisa tratar. Professor, então aquele aluno, aquela aluna que desenvolveu esse complexo de inferioridade vive mais ou menos numa obscuridade. Sim. Sempre meio apagado, meio escondidinho, Sim. nunca quer aparecer, Sim. vai lá ao final da fila, É. né, quer ser o último a fazer tudo. E não é que quer ser o último, acaba sendo o último. Acaba sendo porque último. a insegurança não permite que ele faça, É. né, que ele se destaque. Né? Ele acha E às vezes é uma mente brilhante, muito inteligente, mas está escondidinha devido a esse complexo. Exatamente. Ela fica nublada, né? A própria pessoa, a própria criança, o adolescente, portador do complexo, como ele não acredita, ele não tenta. Ele não tenta, porque a pessoa, o jogo, a pessoa competitiva, ela busca conseguir as coisas. Ela tenta, mesmo que ela não consegue, nem sempre consegue, mas que ela vai tentar, ela vai. O outro não tenta. Se ele não tenta, a chance dele conseguir é nula, porque ele não é participativo. Entendi. É apático, né? Pessoa apática. E isso também atrapalha melhor nos relacionamentos dela, né, professor? Sim. Mesmo com os amiguinhos de sala, né, amiguinhos, amiguinhas, e mesmo futuramente no relacionamento amoroso, afetivo. Sim. Então, digamos um jovem aí, na faixa de 18, 20 anos, portador do complexo de inferioridade. Quando ele vê uma menina, uma moça bonita, ele nem tenta namorar com ela. Ele nem tenta, ele fala, não consigo. Ela não vai querer mesmo. E às vezes não. Às vezes ela poderia gostar dele, né? Mas ele não. Ele considera que ele não merece e não consegue. Então ele nem tenta. E ele vai ficando para trás. Ele vai passando e às vezes a vez dele não chega. Né? Por causa desse complexo. Né? Nossa, e eu penso também, professor, que na área profissional, né? Ele vai sempre procurar um emprego, vai trabalhar em algo que não é mediano, porque ele não se julga capaz de conseguir fazer um trabalho, executar um trabalho melhor, porque ele não acredita nele mesmo, né? Isso. Então, se ele tem um emprego, ele fica quietinho ali, ele não reivindica um salário melhor e ele também não tenta ir para um outro emprego. Ele fica por ali. Ele é muito acomodado, né? Ele fica acomodado. E
E é lógico que a vida dele não flui. A pessoa tem que progredir na vida, né? Ela tem que, como o conceito da PNL, é o estado atual e o estado desejado. Então, se a pessoa tem consciência do estado no momento e onde ela quer chegar, então ela caminha. Agora, se ele está conformado com o estado atual dele, ele não tenta ir para um outro ponto, né? Ou seja, é a ausência do desejo. Não é uma pessoa que quer as coisas, é uma pessoa que se contenta com o mínimo, né? E, infelizmente, ela fica presa nesse complexo. Uma teia de aranha, né? Que não deixa ela caminhar. Nossa, é muito Ela triste. tenta andar e não consegue. E no caso do papai? Porque assim, a gente colocou aqui, né? Nós colocamos que é a questão do bebê dentro da mamãe, né? O que pode ocasionar, o que pode provocar. Mas e no caso do papai? Por exemplo, o bebê nasceu, né? E como que ele vai sentir o papai? Isso também pode desenvolver um complexo de inferioridade? Pode contribuir, né? Tá. Em menos intensidade do que a mãe, mas também contribui. Porque a criança, quando ela vai se desenvolvendo, ela começa a espelhar o pai. Né? E se o pai tem aquele tipo de comportamento, ela já vai introjetando, ela vai aprendendo, mesmo que ela não tenha uma linguagem verbal, mas ela aprende pela linguagem não verbal. Ela vê o pai daquele jeito e ela aprende com ele a ser do mesmo jeito. Professor, você acredita que o próprio toque no bebê, sendo da mãe ou do papai, vamos dizer assim, a criança já pode sentir esse complexo de inferioridade só pelo toque? Sim, percebe, né? Porque quando a criança nasce, que ela começa a se desenvolver, ela tem que ir passando por todas as fases, né? Sim. Ela começa a ter consciência a partir dos 3 meses. Antes de 3 meses, ela nem sabe que ela existe. Quando ela chega nos 3 meses, ela começa já uma protoconsciência. E se ela tem o toque, que ela é sensível, é muito sensível ao toque, mesmo que ela ainda não saiba a linguagem, mas ela percebe, né? Se tem carinho, se tem amor, o que a pessoa sente, o que o pai sente, o que a mãe sente, ao abraçar, ao tocar a criança, ela percebe. Ela percebe isso. E tem aquela criança que ela nunca é tocada, nunca é abraçada. É importante que as mães aí que tiverem bebês, né, massagear o pé, fazer massagem assim no pezinho da criança, no pé, na barriga, na orelha, para ela ir percebendo, para ela ir aumentando essa sensibilidade dela ao toque, né? Pode dar uma mordidinha no pé? Pode. Não, porque eu acho o bebê tão lindo. E eu sempre vou ao pé dele e fico ali querendo morder, porque é tão fofo, né? Pode sim. É isso mesmo. Professor, então, o que seria interessante, né? Para que se evitasse, para que se evite o desenvolvimento do complexo de inferioridade, né? Vamos pensar lá na mamãe, né? O que a gente poderia falar para ela, antes de engravidar? Que consciência que ela tem que ter, né? Para que não traga prejuízo para o bebê, vamos dizer assim. Então, se é uma mãe que tem o complexo, antes dela engravidar, ela deveria tratar o complexo. Deveria buscar um apoio, uma ajuda de um psicanalista, né? de um neurologista, para tratar o complexo antes. Agora, o mais rápido possível, porque isso aí infelicita a vida dela. Ok.
Ok, professor, como que ela poderia, eu sei que já falou uma série de coisas aqui, mas eu estou voltando porque gostaria muito que os nossos participantes entendessem, né, o quanto isso é sério, o quanto isso é importante, né? Então, por exemplo, a mãe que antes de ficar grávida e provavelmente tenha essa síndrome, né? Então, como que ela poderia entender, né, aceitar que ela tem essa síndrome? Porque muitas vezes a pessoa tem essa síndrome, mas ela não sabe que tem. Ela fica sempre para trás, escondidinha. Ah, não quero isso, ah, isso não é para mim. Ah, eu não quero isso, não gosto disso. Mas não é que ela não gosta, é que ela tem medo de chegar até ali, né? Então, ela vai ficando sempre com o trabalho mais simples, né? É. Ela vai estudar, vai fazer um curso muito mais simples, porque o mais difícil, aquele que ela sonharia, que ela gostaria, né, de fazer, ela acredita que ela não é capaz, Sim. né? É. Então, assim, não é fácil a gente entender que a gente está com essa síndrome, né? Porque se ela já está dentro de nós, né, se ela está introjetada, né, a gente acha que a nossa vida é assim mesmo. Olha, eu nasci sem sorte, as coisas melhores não são para mim, não é? Sim. Qualquer coisa tá bom, né? Cada coisa tá bom, não precisa ser o melhor, não. Então, ela está com posse daquela síndrome, Sim. né? É. Então, por exemplo, para a mamãe, teria alguma sugestão de falar, olha, se você está tendo esse comportamento, é melhor que antes que engravide, faça um tratamento psicológico, faça uma terapia, Sim. né? É. E aí, o que o senhor poderia dizer para essas mamães que estão pensando em engravidar agora? Olha, muito importante. Tá? Primeiro, ela teria que ter consciência do problema. Ela tem que saber que isso aí não é o natural, o normal. Então, se ela identificar, aí ela pode buscar o auxílio. Agora, tem algumas que não chegam a ter consciência disso, porque desde pequena, ela acostumou, ela é assim mesmo. Essa pessoa, ela é desse jeito mesmo. Ela ouve falar isso, acredita nisso, cria essa mentalidade e ela não busca a melhora, não busca a cura. Agora, quando ela tiver consciência, quer dizer, eu tenho que saber qual é o problema. Eu tenho que identificar o problema para mim buscar a solução. Né? O primeiro passo é identificar o problema. Estou agora aqui pensando, estou me lembrando, né? De já há alguns anos, um bebê foi encontrado num acampamento, numa praça aí, né? Cuja mãe era consumidora de drogas, né? E o bebê tinha quase um aninho de vida. E a policial, né, que o pegou no colo, tudo, ela ficou muito emocionada, porque ele com quase um aninho, ele não sorria. Sim. Ele não sorria, o maior tempo, chorando, querendo chorar, muito triste. Olha, ela ficou muito, sabe, consternada com aquilo que ela estava vendo. Ela falou, bebê, não ri, não sorri, que já está com quase um aninho. Olha o tipo de vida que ele tem tido. E a gente entende que provavelmente a mãe, né, estivesse sofrendo muito naquele momento, até por causa das drogas, né, e falta de amor próprio, né, com um forte indício da síndrome, né, da inferioridade. Então, e tudo isso ela estava passando para o bebê em doses assim fortíssimas, né? Sim. E eu espero realmente que hoje ele esteja bem, onde ele estiver, né? Porque isso já tem alguns aninhos. Mas olha, foi assim muito triste. Todo mundo ficou muito consternado com a situação. É uma pena, né, que isso aconteça, né? Porque a responsabilidade de ter um bebê é muito grande, né, professor? Quando a gente resolve, principalmente para a mulher, né? Quando a mulher resolve engravidar, nossa, ela tem que ter consciência que a vida dela vai mudar completamente. Nunca mais será a mesma de antes de engravidar, nunca mais, né?
Então, é importante que ela tenha realmente o desejo de ter esse bebê, né? De se preparar para tê-lo, Sim. né? Não fumar, não beber, não É. ter, melhorar a alimentação, É. né? Então, exige assim, alguns caminhar mais para que vai ser bom para o desenvolvimento do bebê. Uhum. Então, são alguns itens que, apesar de simples, né? Mas não tão simples, mas né, ele pode ajudar, né? Na formação do bebê, Sim. né? Tanto psicológica, É. né? Quanto física, né? Então, você vai engravidar, o que que você quer para o seu bebê, né? Você quer que esse bebê se destaque na vida, que tenha uma vida maravilhosa, né? Que possa sempre estar bem, que acredite nele, né? É isso que você quer para o seu bebê? Então fique grávida, né? Não é isso, você ainda não está certa, você ainda fuma muito, bebe muito. Então espera um pouquinho mais, né? Tenta diminuir o vício, Então você né? vê a importância da educação, da escolaridade, né? O curso é para professores, eles têm consciência da importância da cultura do conhecimento. Muitas moças, algumas até eu conheço, por falta de conhecimento, de consciência, ela tem aí já 20, 22, 23 anos, já tem 3, 4, 5 filhos e não tem marido. E aí como é que faz? A situação financeira terrível, porque como é que ela vai trabalhar, ter um emprego para conseguir renda e cuidar dessas crianças? Algumas trabalham e a criança fica com a avó, geralmente é a avó, né? Ou uma outra pessoa que cuida. E, Às vezes os próprios irmãozinhos, né? Os é, mais velhos, que não são tão mais velhos, têm 6 aninhos, tal, cuida do bebê de 1, de 2, de 3. É assim. Nós já exatamente. vimos alguns casos assim nas escolas, nas nossas escolas. É muito triste, né? E assim, eu sempre fico muito preocupada com a mulher, né? Eu sou mulher, então eu sei dos nossos sentimentos, né? Das nossas vulnerabilidades, eu sei das nossas limitações, né? E muitas vezes a gente se ilude numa série de coisas, né? E a gente acaba deixando, né, o nosso eu falar mais forte. A gente se influencia pela cultura, pelo vizinho, a vizinha do lado, ela teve 3 filhos, ela não tem marido, não tem alguém que pudesse ajudar, mas ela está lá sobrevivendo. Então eu vou ter também, né? Então, assim, às vezes falta assim muita consciência, né, do papel da mulher naquele momento. E não é algo simples, né? Porque dependendo do local onde você nasça, né, Uhum. você vai conviver É, com aquilo que está, né, ali para você, né? sim. Então, não é algo simples, mas é algo que pode se mudar, né? Se você quiser mudar, se você quiser, você que é uma mulher, se você quiser melhorar a sua vida, tem como mudar, tem como você pedir ajuda, procurar um amigo de um outro local que é mais forte, que é mais positivo, não é? Sim. E ajudar. Aí, professor, agora há pouco, né? Você estava me falando que o complexo de inferioridade ele pode mudar para o de superioridade, Sim. né? E você poderia, por favor, dar alguns exemplos para a gente, nos contar um pouco a respeito? Então aí ocorre uma inversão. Ah, Então o complexo de superioridade, ele é um complexo de inferioridade, só que ele está invertido. Então essa pessoa que sofre desse complexo de superioridade, é o contrário da outra, né? Ele se acha superior aos outros. Então ele acha que ele é mais forte, ele acha que ele é mais capaz, ele acha que ele é mais inteligente e ele se considera superior. E com isso ele não valoriza o outro, ele deprecia o outro, é uma pessoa muito crítica, que fica apontando falha das outras pessoas e ele precisa se convencer que de fato ele é melhor que os outros, porque ele sabe, no inconsciente dele,
ele tem um complexo de inferioridade. Só que ele inverte, ele mascara, né? É para ele se esconder. Então, esse complexo de superioridade é uma máscara que ele usa para não mostrar o verdadeiro rosto, né? Professor, então quando a gente pega alguém muito arrogante, é provável que ele esteja com esse complexo de superioridade, tentando esconder o de inferioridade. Isso, né? Exatamente. Então ele é arrogante, você vê pela linguagem dele, pela postura, né, dessa pessoa. Eu conheci no passado um diretor de escola que ele era desse jeito. Então ele usava um sapato, naquela época, né, um sapato de cromo alemão. Ele usava um terno impecável, gravata, aquela coisa, daquela aparência, né? Então ele se considerava assim muito inteligente, mas não era. Quem conhecia ele mais de perto depois ia vendo que tudo aquilo que ele mostrava, né, aquilo não era verdadeiro. Era tudo uma máscara que ele usava. E ele fazia isso para impressionar os professores, ele colocava medo nos professores, e ele montou lá um esquema lá na escola. Naquele tempo tinha a APM, não sei se tem ainda, e a APM arrecadava muito, uma escola de 1.500 e tantos alunos. Ele fazia questão que toda mãe tinha que pagar a taxa da APM. E ele, quem movimentava a verba era ele junto com a secretária. Certo. A secretária tinha o complexo de inferioridade. Então deu certinho. Ela ficava quietinha. Ela assinava os cheques, tinha que ter 2 assinaturas. Ela assinava o talão e o talão ficava na mão dele, para ele pôr a assinatura e movimentar a conta. Bom, roubou pra caramba. Tremendo de um ladrão. Né? E o complexo pode levar a isso também. Eu sou superior, eu mereço mais. Eles são inferiores. Entendi. Então eu roubo eles. Eles que se danem, né? Eles que se danem. E não está nem aí. Não seguia a legislação, fazia uma porção de coisa errada na escola. Né? Inclusive, ele teve uma passagem que ele tinha uma menina muito bonita na escola, menina na faixa de 16 anos, e ele se engraçou com a menina e começou a levar para a sala dele e tal. E essa menina tinha um namorado. Nossa, e ela contou, complicado. Ela contou para o namorado dela. O rapaz veio lá, armado. Quando ele estava saindo da escola, que ele tinha um carrão, né? Ele já furou os 4 pneus do carro. Deixou o carro no chão. E aí mandou o cara descer e falou: agora eu vou dar um tiro na tua cabeça, porque você fez isso, isso, isso. O cara que se considerava o superior, nesse momento o complexo de inferioridade apareceu. Ele se ajoelhou. Ele ajoelhou no chão, colocou a mão assim e pediu, pelo amor de Deus, para o cara poupar ele, para não matar ele. E aí o rapaz chamou ele de covarde, uma porção de coisa lá, e não matou ele. Né? Ele não morreu. Mas ele passou por esse constrangimento. Nossa. Porque as atitudes da pessoa dependem muito do padrão mental dela, do caráter, personalidade, né? Como é que as pessoas agem aí ao longo da vida. Olha, professor, tem uma questão aqui que estão nos perguntando, né? Como que a pessoa, como que se pode saber, se pode entender se a pessoa tem apenas um sentimento de inferioridade ou um complexo de inferioridade? Onde está a diferença, né, para ele entender exatamente? O sentimento ele é momentâneo. Daqui a pouco passou e está tudo certo. O complexo não, ele é constante. A pessoa está sempre naquela postura de se sentir inferior. Ela está sempre no final da fila.
Né? Tá. O sentimento não. Estou no final da fila hoje, mas amanhã eu vou para frente. Ele sai daquela situação. Né? Tá. Essa é a Então, é mais fácil para ele entender que só aquele momento ele está vulnerável. Né? O sentimento. Né? É só naquele momento. E quem, professor, que pode diagnosticar isso? Porque às vezes a pessoa, ela está ali, ela não sabe se ela tem só um sentimento, se ela tem um complexo. Então, que profissional poderia ajudá-la? Né? Um psicólogo, né? Um psicólogo. Psicólogo, psicanalista, uma neuropsicóloga, um neuropsicólogo. Né? Nem precisa ser o psiquiatra, né? Mas um psicólogo já consegue, já identifica, já sabe identificar. E a própria pessoa, se ela tiver um pouquinho de capacidade de observação, ela percebe que aquela pessoa não é normal, porque ela não quer nada. Né? Então você vê as crianças ali, quem quer doce? Já tem uns que levantam a mão, já vem. Ele não quer, ele fica quietinho. Ele não diz o que ele quer. Então ele não é participativo. Né? Então aí pode configurar um complexo de inferioridade. Ele não quer se expor, né? Não quer. O que tem o complexo de inferioridade, ele não quer se expor. Ele fica sempre meio escondidinho. Às vezes pode ser uma pessoa introvertida, que ela é tímida. Né? E ela pode ter uma timidez que não é inferioridade. Ela apenas é tímida. Mas também poderia ser encaminhada, né? Psicólogo, para poder analisar melhor e ver o que se passa com essa criança. Aí, né? Nossa, é um tema muito importante, muito sério, né, professor? Nossa, acho que todos nós passamos por um momento, né, de sentimento de inferioridade. Sim. Né? Todos nós o sentimento passamos. O sentimento ele é normal, né? E como que são os tratamentos, professor, para amenizar esse complexo? Por exemplo? Aí a gente tem que analisar, fazer análise, descobrir a causa primária, a causa raiz, né? fazer ele entender e passar toda uma orientação para essa pessoa e que ela vai melhorando. É um tratamento que leva muito tempo, professor? Depende, né? Depende. Eu costumo atender no consultório, geralmente 12 sessões. A gente faz 12 sessões e avalia, né? Faz a avaliação e vê se já resolveu, se já melhorou, quanto que melhorou, e depois pode continuar. Né? Mas o senhor já teve pacientes que em 12 sessões conseguiram, né? Resolver o a problema. melhora é muito grande, grande. rápida. Alguns melhoram, alguns são mais rápidos, outros demoram um pouco mais. Isso aí. Mas olha, gente, olha o quanto é importante. Se você sente que você tem um complexo de inferioridade, olha, de acordo com o professor Miguel, como eu falei, psicanalista, ele trabalhou muito na tese do Adler, né, que é o complexo de inferioridade. Olha, você em pouco tempo, você vai mudar a sua vida. Então não desista de procurar um tratamento. Não é, professor? É importante que você tenha consciência que esse tratamento vai mudar consideravelmente a sua maneira de viver. Sim. Né? Então, não perca essa oportunidade. Né? Se dê uma chance. Se dê uma chance de ter uma vida melhor. De imediato a gente tem medo, às vezes a gente não quer nem contar pro terapeuta, né? Porque assim, é duro falar das nossas limitações, das nossas dores. Mas olha, o terapeuta, seja ele quem for, ele está lá para te ajudar. Tá? Então você chega e vai lá, vai procurar um tratamento que vai ser muito bom. Lembre-se que só naquele momento de imediato você vai se sentir um pouco intimidado. Mas a partir do momento que você começar a se relacionar, começar a conversar, tá? Com o terapeuta, com a terapeuta ou terapeuta, você já vai perceber a sua melhora, a melhora gradativa. Olha, isso significa liberdade para viver. Certo, professor? Sem dúvida. Isso se chama liberdade para viver.
Uma vez, vê aí essa pergunta que eu não estou conseguindo ler. Então, professor, uma dúvida que surgiu. Uma vez instalado e diagnosticado o complexo de inferioridade em uma pessoa, é possível ela se curar ou vai ser necessário ela se policiar a vida toda sobre isso? Ela vai melhorando até resolver. Quando acabar o complexo, acabou, é outra pessoa. Está curada. Olha, e assim, acho que o que o professor falou é muito importante, né? Mas é o caso de comer doce, comer chocolate, né? A gente tem sempre que ficar de antena ligada, né, professor? Que a vontade pode voltar a qualquer momento. Mas eu acho que uma vez feito o tratamento, a pessoa está curada. E eu acho que é bom, agora é a minha opinião, tá, professor? Mas eu acho que é bom a cada trimestre ela voltar no terapeuta e fazer o repasse de tudo, sabe? É bom, É bom. né? Que vai sempre deixá-la mais fortalecida. Porque assim, a pessoa viveu anos com aquele complexo, né? E de repente ele desaparecer totalmente, ele vai desaparecendo, né? Mas à medida que ela vai lidando com o terapeuta, ela vai melhorando mais, né? E assim, olha, tô curada, tô ótima. Mas olha, cada trimestre volta a conversar com o terapeuta. Você pode querer voltar, né? Pode ter algum Pode sinal ter- negativo ali, né? E até por viver aquela situação lá do passado que ela viveu e aquela situação que provocou uma situação parecida, semelhante, Isso. e provocou aquele Pode, sentimento, né? O pode nascimento daquele querer sentimento. voltar. Juliana, eu posso depois deixar o telefone? Pode? Porque agora tem muita gente que procura online, né? Para fazer o atendimento online. E é uma beleza, porque a pessoa não tem que se deslocar. Eu estou atendendo atualmente uma pessoa do Mato Grosso do Sul. E vem pelo celular mesmo, né? Põe a imagem lá e funciona, que é uma beleza. Então daqui a pouco eu vou deixar o telefone para contato. Assim, quem não tiver lápis, aí já vai providenciando uma caneta aí para anotar, que daqui a pouco a gente para o telefone. Muito bom, muito bom. Pode ler aí, por favor. O senhor estava falando que o professor pode perceber, identificar que o aluno nessa condição, ele fica mais retraído, né? Pode. E se caso o professor se identificar com o complexo, há o risco dele influenciar os alunos? Olha, Ótima pergunta. não é comum o professor ter complexo de inferioridade. Não é comum, porque senão ele não iria. Porque é uma profissão que ele tem que se expor. Então, normalmente, eu nunca conheci um professor que tivesse o complexo de inferioridade. Não conheci. Mas, justamente por isso, eles procuram uma profissão onde ele fica escondidinho. E o professor tem que se expor, né? Eu acho que o professor, às vezes, professor Miguel, pode aparecer com um sentimento, né, de inferioridade, não com complexo. Em alguns momentos da vida, tal, né? Mas não complexo como um todo. Isso, exatamente. Não é o complexo. O sentimento é comum, mas o complexo não. E no caso da mãe, né, que ela tem uma probabilidade maior de passar para o filho, né? E quando é o contrário, quando é o pai que tem um complexo de inferioridade, ele tem uma porcentagem menor de passar para o filho, ou isso geneticamente pode acabar passando também? Eu não sei. A genética, eu acho que ela influi um pouco. Ela tem um peso também, mas não é só a genética, né? É multifatorial. Mas o pai, ele também contribui. Porque a criança vai ver o comportamento dele, vai se espelhar no comportamento dele e pode assimilar um pouco. Mas a contribuição dele é menor do que a da mãe. Mas também tem um peso. Sobretudo se ele falar, né? Se ele verbalizar. Diz para o filho assim, você é burro mesmo. Você é burro. Você não
não aprende mesmo. Matemática para você é impossível. Com a tua pouca inteligência, você não vai aprender. Aí é um problema sério, porque se falar isso para a criança e ela está em formação, ela pode acreditar nisso. E aí vai fortalecer, né? Mais um motivo para ela criar o complexo. Então, mesmo que ela não nasça com o complexo, ela pode acabar desenvolvendo. Nunca nasce com o complexo. Não, ele é adquirido. Ele é... A criança é ensinada a ser desse jeito. Então não é nem só a questão do pai, porque às vezes a criança ela tem contato, mais convívio com outras pessoas, né? Isso. Às vezes convive mais com um tio, Sim. ou com uma avó, ou até com a babá, né? Tem crianças que têm muito mais contato com a babá. Então ela pode acabar desenvolvendo, dependendo do convívio das pessoas que ela tem de referência, né? Sim. Adultas, pode acabar se desenvolvendo. Olha, eu penso que, por exemplo, na gravidez, né, enquanto era um bebê, pela rejeição da mãe, ele já nasce com um pontinho para desenvolver esse complexo de inferioridade. E aí, no caminhar da vida, nos primeiros anos de vida, de acordo com as pessoas com as quais ele vai conviver, esse complexo pode vir à tona ou não. Né? Mas ali dentro da mamãe, ele já vai sentir um pouco disso, porque a mamãe não quer ter. Né? Então ele se sente já rejeitado ali. Né? Então pode trazer consequências mais sérias depois. Vai crescendo, né? É a bola de neve, né? Tem o núcleo ali, tem o núcleo, e esse núcleo vai sendo alimentado e ele vai crescendo até virar o complexo, até criar o complexo. Mais alguma pergunta, B? Deixar eu perguntar. Porque quando a pessoa está... Isso que você falou da inferioridade com a superioridade, né? Da pessoa usar máscaras, né? Às vezes até para encobrir que tem a inferioridade. Nesse caso, o tratamento ele vai amenizar isso, né? Ele vai estabilizar essa questão da pessoa usar máscaras, porque a pessoa, quando ela tem a inferioridade e se dá conta disso e começa a usar as máscaras de superioridade para esconder, ela precisa ali ela precisa abandonar o ideal seria que ela abandonasse essas duas coisas e tivesse uma vida normal, né? Nesse caso, seria só com um acompanhamento terapêutico mesmo, com essas sessões. Ou teriam outras coisas na vida dela também que ela poderia fazer para conseguir atingir esse padrão ideal de comportamento? Sozinha ela não vai conseguir. É muito difícil sozinha, né? Então você tem até, popularmente diz, né? Quem diz que não é. Porque quem é mesmo não diz. Então aquela pessoa que fala... né? Né? Eu faço, não sei o quê. Toda vez que você conta uma história para ela, alguma coisa, ela tem uma outra que é melhor. Né? Se você falar que pescou um peixe pequenininho, o peixe que ela pescou sempre é maior. Então, tudo que ela faz, ela sempre consegue um êxito maior do que os outros. Ela é em primeiro. Então, isso aí denota o complexo de superioridade, que é uma inversão. E ela justamente precisa ela precisa convencer o outro de que ela é. Porque ela não sabe que ela não é. Mas ela quer que o outro pense que de fato ela é superior. Professor, e eu vejo também que é uma pessoa que depende muito do agrado dos outros, né? Você é bonito, você é inteligente. Olha, ela precisa sempre de alguma coisa para ela se fortalecer. Porque ela não pode contar só com ela, né? Eu sou bonita, eu sou boa, eu sou estudiosa, eu sou uma boa profissional. Não,
Ela está sempre dependendo do agrado do outro para ela se sentir melhor. Eu acho que isso tem muito a ver com a crença que ele falou, né? Porque ela acredita que ela é inferior. Então, quando as pessoas vão falando, vão agradando, ela fala, será que eu sou boa mesmo? Então aí você vê, né? O cara que portador do complexo de superioridade, normalmente ele tem se ele tiver um cargo de chefia, que ele, né? Então, se ele for um chefe, tiver uma posição boa, ele vai ter uma porção de puxa-saco que tem complexo de inferioridade. Isso aí atrai. Então os outros vão ficar elogiando ele e tal, para conseguir também benefício, né? Através do sucesso do outro, porque muitos têm sucesso. Quando ele tem complexo super, ele se considera. E muitos têm uma ação que ele pode ter um cargo bom numa empresa, ou pode ter dinheiro, né? Então ele consegue coisas, porque esse complexo leva ele a ser um cara ativo. Ele tem um dinamismo para conseguir as coisas que ele quer. Ele acredita que ele consegue o que ele quiser, porque ele é superior. Né? Isso numa escola, num ambiente escolar, um professor ou um profissional ali da escola que tem isso, pode causar estragos ali, né? Porque assim, viu, professor, eu já vi professores, né, um ou dois, talvez mais, com um complexo de superioridade. Sim. Isso eu já vi. Porque você vê, olha, a profissão atrai. Porque na sala de aula, ele é superior. Ele é o professor. Sim. Os alunos estão tudo ali. Né? E ele é o bom ali. Então, a profissão, eles vão muito para a política. Eles vão na política, professor, cargos que demandam comunicação. Né? Então, eles vão para essas áreas aí. Muito bacana. Então, agora nós vamos encerrar, né, professor, a nossa live. Olha, foi maravilhosa, foi feita com muito amor para que você possa causar alguma mudança. Nem vou falar muitas, mas que você possa causar alguma mudança na sua vida. Tá bom? Eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa live. O tema que foi tratado foi muito importante. Eu acho que vale a pena mais pessoas terem posse desse conhecimento do que foi dito aqui. Tá bom? Então, se você puder curtir e compartilhar, vai ser maravilhoso. Eu agradeço muito. E o professor Miguel agora vai se despedir, vai dar o telefone dele para vocês. Isso. Então, olha, 11 9 54 90 30 39. Repetindo, 11 9 54 90 30 39. Ok, se você está com alguma dificuldade nessa área, procura o professor Miguel, ele vai te ajudar muito e logo você vai estar tendo um tipo de vida maravilhoso, totalmente diferente daquele que você teve até agora, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima.